Senta aqui comigo. Vamos conversar com calma. Nada de pressa, nada de máscaras. Só nós num lugar seguro, como dois velhos amigos que se entendem pelo olhar. Quero falar sobre algo que talvez você sinta, mas não consiga nomear com clareza. Algo que parece estar no ar, nas ruas, nos olhos das pessoas, e que talvez também tenha se alojado aí dentro de você, silenciosamente. Essa sensação de vazio, de solidão, essa ansiedade que aperta o peito sem avisar. Já percebeu como a sociedade moderna parece estar vivendo um tipo de cansaço da alma? Um esgotamento silencioso, uma correria sem direção? Todo mundo tentando chegar em algum lugar, mas sem saber exatamente onde. Como se estivéssemos todos ocupados demais, tentando parecer bem, enquanto por dentro algo falta. E ninguém fala sobre isso, ou quando fala é com um nó na garganta. Eu não sei exatamente quando começamos a viver assim. Talvez tenha sido aos poucos, como tudo que se infiltra devagar até virar parte da paisagem. O mundo ficou mais rápido, mais conectado, mais cheio de possibilidades, mas estranhamente mais desconectado também. A gente se vê pelas telas, se fala por mensagens, se encontra com filtros. E no meio disso tudo, cadê a presença? Cadê a alma da conversa? Cadê o toque, o olhar demorado, o silêncio confortável? O que será que aconteceu com a gente? Alguns dizem que é a tecnologia. Outros culpam a rotina, o capitalismo, a cultura da produtividade. E tem até quem diga que é falta de fé. Mas talvez seja um pouco de tudo isso junto. Porque não existe uma única causa para uma dor tão espalhada. A verdade é que estamos nos afastando de nós mesmos, da nossa essência, da nossa humanidade. E quanto mais longe da gente, mais perto da solidão. Você já sentiu que está cercado de gente, mas ainda assim sozinho? Essa é uma das dores mais comuns da vida moderna. Estamos hiperconectados, mas carentes de conexões reais. Sabemos tudo sobre todo mundo, mas não sabemos o suficiente sobre nós mesmos. A vida virou um palco, e cada um tenta manter a sua pose com medo de mostrar que por trás da cortina, o caos também existe. E está tudo bem. Sério. Está tudo bem sentir isso. Não é só você. Muita gente anda assim, vazia, solitária, ansiosa, tentando preencher buracos com compras, distrações, conquistas, tentando calar o silêncio com ruído, mas no fundo, o que a gente precisa mesmo é parar. Parar de correr, parar de fingir, parar de fugir. A ansiedade, muitas vezes, é um grito da alma que quer ser ouvida. É como se o nosso corpo dissesse: "Ei, olha para mim. Tem algo aqui dentro que você não está cuidando." E a solidão. A solidão não é só a ausência de pessoas, é a ausência de nós mesmos. Às vezes, estamos tão desconectados da nossa essência que nem conseguimos mais nos ouvir. E quando o silêncio vem, ele assusta, porque nele mora tudo aquilo que a gente tenta evitar. Mas quero te contar uma coisa. Não precisa ser assim. A gente pode sim encontrar um novo caminho. Um caminho de volta para casa. E essa casa não é um lugar físico, é o nosso interior. Nossa alma, nosso verdadeiro eu. Respira fundo comigo agora. Isso. Fecha os olhos por um instante e se escuta. Silêncio não é inimigo, é abrigo. Quero te convidar para essa jornada comigo. Uma jornada de reflexão, de acolhimento, de reconexão. Vamos juntos tentar entender por que chegamos até aqui e como podemos resgatar o que realmente importa. Prometo não te dar fórmulas mágicas, mas prometo caminhar ao seu lado com sinceridade. Vamos seguir? Ainda temos muito para conversar. A sociedade da aparência e o abismo interior. Você já reparou em como estamos cada vez mais preocupados com o que mostramos para o mundo? Com o que postamos, com o que vestimos, com o que conquistamos? É como se a gente vivesse em vitrine constante, sempre sendo observado, avaliado, comparado. A vida virou um palco de exposição, onde o aplauso virou alimento e o silêncio castigo. O problema é que quanto mais a gente se ocupa em parecer bem, mais vamos nos afastando de sermos quem realmente somos. Porque ser exige coragem. Exige aceitar as próprias imperfeições, os dias nublados, as falhas e isso. A sociedade moderna não costuma acolher muito bem. Nos treinaram para a performance.
Desde cedo, aprendemos que precisamos dar conta, ser fortes, produtivos, úteis. Chorar em público, nem pensar. Ter um dia ruim, melhor esconder. Sentir-se perdido, vixe, não cabe no feed. Só que essa vida de fachada tem um preço. E o nome desse preço é vazio. O vazio não surge de repente. Ele vai se formando devagarinho, toda vez que você ignora suas próprias dores para atender às expectativas dos outros. Ele cresce quando você diz sim, querendo dizer não. Quando você se abandona para não decepcionar ninguém. Quando você vive no automático, sem se perguntar se é isso mesmo que quer. E sabe qual é o grande drama? O mundo aplaude esse comportamento. A sociedade recompensa quem se molda, quem finge, quem performa bem. Mas, por dentro, quantas dessas pessoas estão implodindo em silêncio? Quantas estão sufocadas, vivendo uma vida que não é sua, acumulando conquistas que não preenchem, sorrindo para fora e gritando por dentro? A gente precisa começar a olhar com mais carinho para esse abismo que se abriu entre o que mostramos e o que sentimos. Porque enquanto não olharmos, ele só vai crescer. E é nesse espaço que nascem a ansiedade, a solidão, a angústia de não saber mais quem se é. Tem muita gente sofrendo sem saber o porquê. Tem muita gente se sentindo insuficiente num mundo que só mostra o lado bonito da história. Tem muita gente se comparando com padrões inalcançáveis, se frustrando por não ter uma vida de comercial de margarina. E isso adoece, isso machuca, isso nos esgota. Mas sabe o que é mais bonito? É que também tem muita gente despertando. Muita gente começando a perceber que não dá mais para viver assim, que a alma pede outra coisa, que é possível e necessário viver de forma mais verdadeira. Vivemos com pressa, muita pressa. Acordamos apressados, comemos correndo, trabalhamos acelerados, dormimos tarde. Tudo é urgente, tudo tem prazo. E se você não acompanha esse ritmo, parece que está ficando para trás. Mas, atrás de quê? Essa pergunta precisa ser feita com honestidade, porque talvez a gente esteja correndo tanto sem nem saber o motivo. Talvez estejamos sendo levados por um rio que não escolhemos entrar. Um rio onde parar é quase um crime e descansar é sinal de fracasso. O problema é que ninguém consegue correr o tempo todo. O corpo cansa, a mente grita, a alma adoece. E quando isso acontece, quando a gente se vê exausto, sem ânimo, sem propósito, vem aquela sensação estranha. O que eu estou fazendo da minha vida? É um pensamento que assusta, mas que também é um convite para parar, para respirar, para reavaliar o caminho. Porque no fundo a ansiedade é também isso, um pedido de pausa. Um alerta do corpo dizendo que algo está fora do lugar, que o ritmo está descompassado, que estamos nos esquecendo de nós mesmos. Já percebeu como é difícil simplesmente estar presente? Comer com atenção, ouvir alguém com o coração, sentir o momento, apreciar o agora. Tudo isso virou quase um luxo, mas deveria ser o básico, porque é no presente que a vida acontece. É nele que o amor floresce, que o afeto é trocado, que a alma se aquieta. A pressa nos tira isso, nos desconecta, e na desconexão nasce a solidão. A solidão em meio à multidão. Acho que uma das dores mais agudas da sociedade moderna é essa. Sentir-se sozinho, mesmo cercado de gente. Você pode ter centenas de contatos no celular, dezenas de curtidas nas redes, um monte de colegas de trabalho. E ainda assim, sentir que ninguém te vê de verdade, ninguém te escuta com o coração, ninguém te entende profundamente. E essa solidão dói. Mas ela não é apenas a ausência de companhia. Ela é, muitas vezes, o reflexo de uma ausência de intimidade. Intimidade emocional, sabe? Aquela que permite a gente ser quem é, sem medo de julgamento. Aquela que acolhe, que respeita, que escuta com presença. Nos acostumamos a relações rasas, instantâneas, descartáveis. Trocas onde não se diz o que realmente se sente. Onde a vulnerabilidade é vista como fraqueza. Onde o silêncio incomoda. Mas o que a gente mais precisa é exatamente o contrário. Precisamos de profundidade, de vínculos sinceros, de escuta atenta, de abraços demorados, de conversas que tocam a alma. A sociedade moderna nos ensinou a buscar conexões rápidas,
mas se esqueceu de ensinar o valor da profundidade. Que é por isso que, mesmo tão conectados, nos sentimos tão sozinhos. A ausência de sentido e a busca pelo propósito. Você já teve a sensação de que está vivendo no piloto automático? Acorda, trabalha, cumpre tarefas, responde mensagens, resolve problemas. E quando percebe, mais um dia acabou. Mais uma semana, mais um mês. E a vida vai passando como se estivesse escorrendo pelas mãos. E aí lá no fundo vem aquela pergunta incômoda. Será que é só isso? Essa pergunta dói, porque nos obriga a olhar para dentro. E olhar para dentro exige coragem. Significa encarar o que está mal resolvido, o que foi enterrado, o que foi ignorado. Mas é justamente aí que mora a chave. Estamos vivendo uma crise de sentido. Uma crise silenciosa, mas devastadora. Muitas pessoas já têm o que sempre quiseram. Um bom emprego, uma casa confortável, status social, mas continuam se sentindo vazias. E isso gera uma culpa enorme. Porque afinal eu tenho tudo. Por que ainda me sinto assim? Essa é uma das armadilhas da modernidade. Confundir conquistas externas com plenitude interna. Confundir sucesso com propósito. Confundir o ter com o ser. O sentido da vida não está nas metas que a sociedade impõe. Está nas pequenas coisas que tocam a alma, naquilo que faz os olhos brilharem, no que nos faz sentir vivos. E isso é profundamente pessoal. Não tem receita pronta, não tem fórmula mágica. Mas uma coisa é certa: sem sentido, a vida perde a cor. E quando a vida perde a cor, surge a ansiedade, o tédio, o desânimo, a sensação de estar apenas existindo e não vivendo de verdade. Encontrar propósito não significa fazer algo grandioso. Às vezes, é fazer algo com amor. É viver com presença. É ajudar alguém, é cuidar de si, é se escutar, é voltar para casa, a casa que existe dentro da gente. O medo do silêncio e a fuga de si. Tem uma coisa curiosa. A maioria das pessoas diz que gostaria de ter mais paz, mais tranquilidade, mais tempo para si. Mas quando finalmente tem um tempo livre, corre para se distrair. Liga a TV, abre o celular, coloca uma música, vai atrás de companhia, qualquer coisa, menos silêncio. Sabe por quê? Porque o silêncio revela. E muita gente tem medo do que pode encontrar quando tudo ao redor se cala. No silêncio, aparecem os pensamentos não resolvidos, as dores não acolhidas, as perguntas que evitamos, o que negamos, o que sentimos de verdade. Por isso tanta gente foge de si. E essa fuga tem muitas formas: excesso de trabalho, consumo compulsivo, relacionamentos tóxicos, distrações constantes. Tudo para não encarar o próprio espelho. Mas fugir de si é uma prisão disfarçada. Porque quanto mais longe estamos da nossa essência, mais vazios nos sentimos, mais ansiosos, mais solitários, mais perdidos. A verdadeira liberdade começa quando a gente decide parar de fugir. Quando sentamos conosco com compaixão, sem pressa, e dizemos: eu quero me escutar, eu quero me acolher, eu quero me reencontrar. O silêncio então deixa de ser um monstro e vira um amigo. A desconexão com o corpo e a sabedoria esquecida. Outro ponto importante é o quanto nos desconectamos do nosso corpo. Ele, que é a nossa casa, o nosso instrumento de vida, foi transformado em alvo de exigências, padrões e punições. A cultura moderna ensina que o corpo deve ser moldado, controlado, melhorado. E com isso, perdemos a conexão mais simples e mais sagrada, a de ouvir o corpo. Quantas vezes você sente cansaço e continua? Sente dor e ignora? Sente vontade de chorar e reprime? O corpo fala. E ele fala o tempo todo, mas a gente aprendeu a não escutar. O resultado? Um corpo ansioso, tenso, exausto. Porque ele tenta nos avisar de que algo está errado, mas nós insistimos em seguir como se estivesse tudo bem. E o corpo sofre, e a alma sofre junto. A cura muitas vezes começa por essa reconexão. Começa quando voltamos a respeitar o ritmo natural do nosso ser. Quando voltamos a sentir o que sentimos, sem medo. Quando paramos de usar o corpo como um produto e começamos a tratá-lo como um templo. A cultura do desempenho e o medo de não ser suficiente. Você já sentiu que não importa o quanto faça, nunca é o bastante?
Esse é um dos venenos mais sutis da sociedade moderna. A gente está o tempo todo tentando provar o nosso valor. Para a família, para o chefe, para os amigos, para a internet. Como se existisse uma balança invisível que mede nosso mérito o tempo todo. E aí, vem o medo de falhar, de decepcionar, de não ser bom o suficiente. Esse medo paralisa, sufoca, nos faz viver em constante tensão. Mas de onde vem isso? Vem da ideia equivocada de que o nosso valor está no que fazemos, e não em quem somos. Vem da cobrança que recebemos desde pequenos, dos elogios que só vinham quando tirávamos boas notas, do afeto que parecia condicionado à performance. É cruel, mas é real. Aprendemos que precisamos merecer amor. Mas deixa eu te contar uma coisa muito importante, talvez a mais importante de toda essa conversa. Você já é suficiente. Você já é digno de amor. Só por existir. Só por ser. Você não precisa fazer mais, ser mais, conquistar mais para ter valor. Você é valioso exatamente como é, com suas luzes e suas sombras, com suas forças e suas fragilidades. Esse é o começo da verdadeira cura. A esperança que nasce no encontro. Apesar de tudo isso que falamos, da solidão, do vazio, da ansiedade, há algo muito bonito acontecendo. Há um movimento silencioso de pessoas despertando, pessoas que estão cansadas de fingir, que querem viver de forma mais autêntica, que desejam vínculos reais, conversas profundas, vidas com alma. É como se aos poucos estivéssemos lembrando que somos humanos. E nesse reencontro com a nossa humanidade, nasce a esperança. A esperança de que não estamos sozinhos, de que é possível mudar, de que há outros sentindo o mesmo que nós. De que, quando somos verdadeiros, encontramos outros verdadeiros. A cura acontece no encontro, no abraço sincero, no olhar que acolhe, na palavra que compreende, na presença que conforta. Você não precisa carregar tudo sozinho. Não precisa fingir que está tudo bem. Pode desabafar, pode chorar, pode ser você. E aqui agora, nesse momento, quero te lembrar disso. Você é visto, você é ouvido, você é amado. E está tudo bem não estar bem. Estamos todos aprendendo, todos tentando, todos buscando, cada um a seu modo, um pouco mais de paz. Reaprender a viver com o coração. Chega uma hora na vida em que a gente cansa. Cansa de correr sem saber para onde, de tentar agradar a todos, menos a si, de viver uma existência que parece bonita por fora, mas que por dentro não tem cor. E é nessa hora que algo começa a mudar, não de forma brusca, nem sempre com grandes revoluções, mas com pequenos despertares, pequenas escolhas, um não dito com coragem, um sim sussurrado com esperança, um passo em direção ao que é verdadeiro. Reaprender a viver com o coração não é fácil, porque exige escavar dentro de si, exige rever crenças, padrões, histórias, exige perdoar aos outros, mas principalmente a si mesmo. Mas vale a pena redescobrir o prazer das coisas simples, o café quente numa manhã silenciosa, a gargalhada inesperada com um amigo, o pôr do sol visto com calma, o toque de quem ama sem querer mudar você. Vale a pena voltar a sentir, a estar presente, a se emocionar. Porque no fim das contas, não é sobre acumular, não é sobre impressionar, não é sobre seguir regras, é sobre viver com alma. E a alma gosta de verdade, de afeto, de conexão, de significado. Talvez a grande revolução da nossa época seja essa: voltar a sentir, voltar a amar, voltar a ser. O reencontro consigo mesmo. Depois de tudo que conversamos, talvez a pergunta não seja mais: por que a sociedade moderna está tão vazia, solitária e ansiosa? Mas sim: o que eu posso fazer, aqui e agora, para reencontrar minha paz? E a resposta, por mais complexa que pareça, começa em algo muito simples. Volte para casa, volte para sua verdade, para sua história, para os seus valores, para os seus silêncios, para os seus sonhos antigos, para a sua criança interior, para os seus cansaços, para os seus encantamentos. Volte para você. Você não precisa se encaixar, nem se apressar, nem competir, nem provar nada. Você só precisa se lembrar de quem é, de tudo o que sentiu, viveu, superou.
de toda a beleza que ainda existe aí dentro, mesmo que o mundo tenha tentado apagar. Quando você se reencontra, a vida muda. Porque mesmo que o mundo continue barulhento, você encontra silêncio dentro. Mesmo que tudo à sua volta pareça corrido, você caminha com calma. Mesmo que existam 1000 distrações, você escolhe a presença, a leveza, o que faz sentido. E é aí que nasce a cura, na coragem de viver com o coração aberto, na humildade de não saber todas as respostas, na delicadeza de se permitir sentir, no afeto de uma escuta sincera, no abraço que acolhe sem exigir nada em troca. Você não está sozinho nessa jornada. Estamos todos, em alguma medida, tentando lembrar quem somos, tentando reaprender a amar, a confiar, a viver. E isso é profundamente bonito. Porque, apesar de tudo, o ser humano continua buscando luz, continua se movendo na direção do amor, continua dizendo, mesmo que com palavras tímidas, eu quero mais do que isso. E sim, existe mais do que isso. Existe uma vida com verdade, com presença, com sentido. Existe o alívio de ser quem você é. Existe o aconchego de uma relação real. Existe a serenidade de uma alma que se reencontra. Existe um lugar dentro de você onde tudo faz sentido. Um lugar de paz, de inteireza, de silêncio vivo. E esse lugar sempre esteve aí, esperando pacientemente por você. Então respira fundo, volta com carinho, com presença, com amor. Você está em casa.